Salve, salve pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um programa podcast O X da Questão. Olha, hoje, terça-feira, estamos aqui na mesa com nossos amigos Diego Guadalupe, Paulo Schneider e Dr. Leopoldo, que é o nosso convidado de hoje. Tá? Lembrando, para você que está acompanhando o nosso programa no YouTube, que, por favor, sigam o nosso programa, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, tá bom? Olha, hoje a gente vai tratar de alguns temas que para muitos pode ser um tema polêmico, mas para outros vão falar que é um tema light, que não vai dar em nada, mas vamos pôr na mesa aqui para discutir, que são as propinas da Ecovias, né? Coisa que quase a gente nunca escuta aqui no estado de São Paulo, né? Propinas de rodovia, tem muito, desde a época do Rodoanel, desde a época das privatizações lá em 98, e tudo isso a gente começa a levantar dali, busca uma informação um com o outro, e aí vai descobrir que é tudo briga por causa de preço de pedágio, né? Que o pessoal não quer abaixar o preço do pedágio, e aí dá uma gorjeta para um, dá uma gorjeta para o outro, para manter os custos do pedágio e evitar aquelas CPIs que acontecem nas câmaras federais, estaduais e municipais. Bom, Paulinho, boa noite. E aí, Paulinho, o que a gente tem para falar mais além da Ecovias? Telegram, boa noite, guerra, Maurício. Boa falar noite, da máfia Diego. do caminhão-pipa. Boa noite, Dr. Leopoldo. Bela terça-feira. Temos bastante assunto para debater hoje aqui, né? Tem Ecovias, tem Telegram, tem também a guerra na Ucrânia, né? Alguma coisa aí que nós temos que falar sobre isso. Eu acho que o Diego tem bastante coisa aí para falar pra gente, não tem, Diego? A máfia dos caminhões-pipas? A máfia dos caminhões-pipa. O Diego trabalhou lá no Nordeste há muito tempo. Eu fiquei sabendo que ele saiu fugir de lá, porque tomou uns tiros dos mafiosos. Boa noite. Realmente aconteceu, teve tiro, teve tudo isso. E a gente vai falar disso um pouquinho. Muitas pessoas não conhecem. Boa noite a todo mundo, como o Maurício falou. Quem puder, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, porque aqui a gente traz informação baseada em fatos. Como a gente falou no programa anterior, nós não somos os tios do WhatsApp que fica falando aleatoriamente nada. E hoje no nosso programa, nessa terça-feira, eu tenho aqui do meu lado o Dr. Leopoldo, que a gente vai trazer muitos assuntos, que ele vai falar da forma jurídica, que tem que ser dito, o que tem que ser feito, o que está certo e o que está errado. Boa noite, doutor Leopoldo. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer o convite, é a minha primeira vez aqui nesse bate-papo com vocês. Agradeço muito pelo convite e espero que a gente consiga junto chegar a algum denominador comum e consiga elucidar algumas coisas também, né? É um prazer estar aqui na presença de vocês. Bacana. Bom, e aí, a gente vai fazer aquele sorteio no palitinho das pautas ou já vamos começar falando daquilo que mais interessa, que é o preço do pedágio da Ecovias? Vamos pegar no bolso. Por que está tão alto? Eu acho que já tem que partir para bater pesado, cara. Né? Tem que ser Ecovias, cara. Então, é um assunto que não interessa para ninguém aqui de Santos, né? É um assunto... Não tem interesse nenhum para a Baixada Santista. Quase nada, não tem né? interesse nenhum para nós aqui. Tá todo mundo contente, acho, com o preço todo mundo. do R$30,20. Ainda, né? Ainda. Por enquanto, né? Por enquanto, é verdade. E quem não é de São Paulo não tem ideia que existe um pedágio tão caro quanto esse de sair de São Paulo para vir para a Baixada. O quilômetro rodado mais caro do Brasil. Mais caro do Brasil. É o quilômetro rodado mais caro do Brasil. Bom, vamos lá então. O que a gente vai discutir hoje um pouco sobre as propinas da Ecovia são os assuntos que viraram notícia, né, nessa semana, que envolveu o nome do ex-governador Geraldo Alckmin, que é o atual pré-candidato à vice-presidência aí do governo, do possível candidato Lula, né? Então, todo mundo é pré-candidato, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas os indícios apontam que ex-PSDB Alckmin vai se juntar com o PT. Bom, vai ser bem interessante ver isso daí na prática, como que vai ficar. Então, quem começou esse processo aí de delação foi o Ministério Público, isso aí lá atrás, em 1999, quando começou, um ano depois, né, que começaram o programa lá do governo do estado de concessão de rodovias, que Mário Covas colocou lá em 98, e já em 99 o próprio Ministério Público já pegou uma série de brechas ali nas concessões, né, contratos e outras coisas mais. Isso vem rolando e nunca acaba dando em nada, né? Os próprios
deputados estaduais, colocam CPI, depois não tem CPI, e agora veio à tona muita coisa com a delação, né, do Marcelino Seras, né, que é o ex-CEO lá da Ecovias, explicando os motivos, porque nunca nenhuma CPI contra as empresas, né, que são as concessionárias que tomam conta das rodovias dentro do estado de São Paulo, nunca nenhuma CPI foi para frente, por causa das propinas, né? Então a gente sabe que existe na média geral, os deputados estaduais ali envolvidos nessa investigação receberam coisas de 300, 400 mil reais ali para, de repente, no relatório final da CPI, fazer um relatório mais favorável, né, para as concessionárias. E isso está tudo muito bem transcrito nos depoimentos e nas provas que o Ministério Público tem contra as concessionárias. Bom, mas o que interessa para a gente aqui é a delação do Marcelino, que é o ex-CEO lá da Ecovias, e ele demonstra, né, na sua delação os valores que ele passou para o ex-governador através de terceiros, né? Uma vez foi o cunhado, isso na eleição lá de 2010, quando ele se elegeu pela primeira vez, eles passaram R$1 milhão, e na reeleição dele, em 2014, na campanha, como Caixa 2, também a própria Ecovias mandou lá um valorzinho simbólico de R$2 milhões, né? Bom, até aí tudo bem, a gente já está cansado de ver isso acontecer. Infelizmente, por ser delação, depois o doutor vai explicar um pouquinho melhor, que a prova de delação não é uma prova tão consistente, né, que possa gerar condenação, e tanto é que o governador, o caso foi arquivado na Justiça Eleitoral. Ainda tem a Justiça Criminal, ainda que o Ministério Público está mexendo para ver o que acontece. Aí eu me pergunto, né? Bom, se o ex-CEO da Ecovias aceitou pagar R$12 milhões para um acordo de delação para devolver recursos para o erário público, e até mesmo a própria Ecovias, que aceitou pagar um acordo lá de R$638 milhões também para encerrar o inquérito e tudo, assumindo a culpa, né? Então, se as empresas estão assumindo, se os gestores estão assumindo culpa, e os políticos que não estão assumindo nada, né? Está tudo sendo arquivado. Bom, eu deixo aí agora para os nossos colegas de mesa aquela discussão básica para entender por que os políticos não são atingidos, tendo em vista que as empresas, fazendo acordo, assumindo culpa, o governo, o Ministério Público, os juízes, entendendo que tem culpa no cartório, condenando, pegando dinheiro, e os políticos, as ações dos políticos, tudo sendo arquivado por prescrição de tempo, né, e tudo mais, e nada acontece com eles. Bom, fica aí, Paulinho, que é o que eu acho que mais paga pedágio aí, subindo e descendo, né, para buscar tecido lá em São Paulo. Pago bastante. Então, Pago bastante. Pode reclamar, Paulinho, você tem todo o direito como pagador de pedágio. Cara, eu vejo da seguinte maneira, Maurício, é uma confissão de culpa, né? Essa devolução de dinheiro nada mais é do que uma confissão de culpa. Você está devolvendo uma coisa que você roubou. Não tem outro termo para ser falado aqui. Você roubou, você está devolvendo. Né? E em troca disso, o Ministério Público está amenizando a tua pena. Eu sou leigo nisso aí, o doutor Leopoldo pode dissertar melhor sobre isso, mas eu vejo desse jeito, você roubou. Mesma coisa a pessoa jurídica da Ecovias. Ela pagou propina, ela corrompeu agentes públicos, ela se aproveitou de determinadas coisas, né, para ter algumas vantagens. Então, isso aí, para mim, ela foi um vetor passivo dessa corrupção. Ela deu dinheiro para os agentes públicos, ela corrompeu. Então, para mim, também tem que pagar. Só fazer um adendo rápido. Se a gente começar a ligar o ponto dessas histórias, a gente vai perceber muita coisa. Por exemplo, por que o atual governador Dória está tão nervoso com a história do túnel, que ele quer a construção da ponte? Ele quer a construção da ponte. Primeiro, a ponte vai gerar mais pedágio. Sim, a ponte vai ser pedagiada. E segundo, o valor que a Ecovias vai investir na ponte não é investimento, é o acordo com o Ministério Público, porque parte desses 638 milhões, 400 e poucos milhões é para construir a ponte. Caramba,
governo do PSDB, que já vem trazendo todas essas confusões agora, mesmo- brigando pela ponte. Eu vejo É o fim da feira, Eu cara. vejo da seguinte maneira. Só para não, não ficar genérico, a ponte que o Maurício se refere é a A ponte ponte Santos Santos-Guarujá. Santos Sim, Guarujá. Santos-Guarujá. Então, Porque o olha só pessoal- que coisa legal. A empresa vai pagar vamos abrir uma aspas, uma multa por delação, né? Eu vou Sim. pagar lá minha confissão, mas o dinheiro vai voltar porque eu vou fazer a obra. Vocês estão de sacanagem, Não, é a cara. mesma coisa você roubar um banco, eu vejo da seguinte maneira. Eu, como leigo, é a mesma coisa você roubar o banco, você rouba lá 130, 150, 200 milhões, 600 milhões num banco. Quanto roubaram do Banco Central? Até virou filme, né? Sei lá, 170. 170 milhões. É a mesma coisa você roubar um banco central, roubei 170 milhões. E eu vou montar um banco. Entendeu? Para o pessoal abrir conta, para voltar, vou receber as taxas, essas coisas todas. Que nexo que tem isso, cara? Então você roubou, você corrompeu agentes públicos, então a tua multa você vai montar uma ponte Que vai trazer que mais você vai se arrecadação. beneficiar. Vai trazer mais arrecadação. Que você vai se beneficiar com a arrecadação do pedágio. É isso aí. Mas isso daí também não é diferente das renovações de contrato, né? Cada renovação de contrato que vinha, eles melhoravam a entrada de uma cidade, melhoravam a entrada de São Bernardo. Eles sempre fizeram isso para não perder a concessão que eles tiveram nesses acordos semelhantes. E a grande preocupação, a gente fala muito do pedágio da Ecovias porque moramos em Santos, mas em 12 anos que eles estão lá, que constam essas denúncias, isso não foi só... esses pedágios e esses acordos devem envolver todas as outras rodovias. Sim. E você imagina, ir daqui de carro de Santos até Ribeirão Preto, hoje você gasta praticamente de pedágio o mesmo valor que você gasta de combustível. Não, todas as rodovias... Bom, ninguém está discutindo a qualidade das rodovias, tá? Não. A gente não é contra a concessão, a gente não Não. é contra a privatização. Não. Mas não é esse Não. valor, Não. esse custo. A gente, né? A gente tá apoia. pedindo transparência Sim, só, né? transparência. E aqui Tanto é que parte da delação desse CEO que fez a delação, ele afirmou para o Ministério Público em todas as letras, desde 1999, que foi o ano seguinte ao programa de concessão criado pelo Mário Covas, 98, desde esse ano, todos os contratos de concessão foram fraudados, todos. E não só o da Ecovia. Não só da Ecovia, todos. Bandeirantes, aquela outra lá em Anguera, todas as rodovias. Nova Dutra. Nova Dutra é federal. Não, Nova Dutra é federal. Federal? É federal. É a A CCR Dutra. Nova Dutra. É. Tanto é que a Nova Dutra foi renovado concessão pelo governo federal. Pedágio abaixou. Os pedágios são muito inferiores. Os pedágios abaixaram. Todos Coisa os de pedágios. 2 e pouco. Abaixou o pedágio. Eles tiveram que assumir como parte da concessão a rodovia Rio Santos, que é a litorânea, que sai ali de Ubatuba e vai até o Rio de Janeiro, passando por Paraty, Angra dos Reis. Eles vão ter que reformar toda aquela estrada lá. Então, assim, o governo federal deu um aperto na CCR e eles aceitaram, porque é um baita do negócio. Lógico que é. É um baita do Lógico negócio. que é. Eu posso reduzir meu pedágio de 50%, porque ele é um baita do negócio. Só de receber tudo à vista, dia É à isso. vista, Todo sem dia, parcelar, todo sem dia, 30 dias. Não tem calote, cara. Não tem inadimplência. Não tem cara. risco, não tem tem risco. inadimplência Zero no pedágio. inadimplência. A gente puxando aqui, só para fazer um parêntese aqui, primeira boa noite, a gente começou a falar, já ficou... Mas é o tema quente, né? Mexe no bolso. A gente já, mexeu no bolso, porque a gente tá quase todo dia ali, né, Paulinho? Passando pelo pedágio, é 30 mango, cara, é caro. Não, o que o Maurício falou, eu concordo, com as estradas são boas, mas R$30, cara, era pra estar tudo iluminado, pra gente descer. A imigrantes... Seria proibido ter operação comboio pagando Entendeu? R$30, Era pra né? estar tudo iluminado. A Operação Comboio, isso aí ia ser um negócio ridículo. Sistema de olho de gato de milha para não ter comboio, que é aquele que você tira a neblina. Você tinha que ter tudo isso. você Lâmpada não tem. de LED, não tem. Tem nada. Mas assim, pessoal, antes de tudo, boa noite, que a gente começou a falar aqui e tal, não sei o quê, só pra gente deixar bem claro aqui, boa noite. Vamos se inscrever no canal, vamos seguir, vamos compartilhar. O doutor Leopoldo já entrou aqui também, porque é um negócio que deixou ele nervoso. Ecovias, todo mundo fica nervoso e tal, não sei o quê. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu. E a gente vai elucidar muita coisa jurídica aqui, que às vezes a gente fala, às vezes não. Sempre quando a gente fala, a gente tem embasamento, sabe, doutor? A gente deixou bem claro o seguinte, não vamos trazer informação que
talvez ouvir falar, nada disso. A gente traz aquilo que a gente tem certeza do que está falando. Então, quando a gente traz essa certeza e traz alguém com embasamento jurídico para isso, a gente tem uma garantia, Credibilidade, uma né? credibilidade muito maior naquilo que a gente fala. Então, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje. O prazer Isso é todo o meu. que a gente precisar de dúvida aqui, a gente sabe que a gente está bem garantido aqui, porque é um advogado de altíssimo estirpe. Obrigado. Boa noite, antes de tudo. A gente já conversou um pouco, já falou um pouco, mas sinta-se à vontade. Fala um pouquinho da sua história, quem você é. Eu sou advogado aqui em Santos, né? Eu milito na área civil e na criminal já há bastante tempo e é um prazer. Eu gosto muito aqui o Paulinho é meu amigo já há muito tempo, ele já me convidou várias vezes já para vir aqui já e é uma honra estar aqui, né? E sobre o assunto da Ecovias, né? Que muito interessa aqui a todos. É importante informar. O nosso medo, o que é? É que não aconteça com essa investigação o que aconteceu com as outras lá no Paraná. Começou a investigação, JBS Friboi, acordo de delação premiada, Palocci, delação premiada, e no final, sempre por alguns subterfúgios da própria legislação, ou infelizmente nós temos uma lei que é muito complicada, tem muita brecha para você conseguir dar uma fugida, né? Quem tem condição de pagar um advogado bom e então ou consegue fazer o processo demorar bastante para a gente procurar prescrição, ou então vai procurando uma brechinha ou outra na lei para dar nulidade para tentar se encerrar tudo. E foi o que aconteceu no caso do Lula, em todos os outros casos, em que todo mundo, como falado aqui, todo mundo alegou a sua culpa, demonstrou sua culpa, devolveu o dinheiro e corre grande risco agora de até do dinheiro que ele confessou que roubou ser devolvido para eles. Voltar para ele. Corre grande risco. Então a gente só espera, como falado, né, uma delação que foi feita lá pela Ecovias. É importante frisar que uma delação não é testemunho, uma delação não é uma prova testemunhal, delação não é prova, e qualquer coisa precisa de prova para conseguir chegar a uma possível e futura condenação. Então a gente não tem acesso também a todo o conteúdo, né? A gente tem muito do que foi vazado por delatores ou pela própria Folha. Então primeiro a gente precisa chegar a ter acesso a toda a documentação e rezar para que a investigação seja toda muito bem feita, para que no final, uma vez, ou não acabe mais uma vez em pizza tudo novamente. Então, né? mas aí eu questiono assim o senhor. A gente, na própria delação, o delator ele confessa que levou os valores para os deputados, para os vereadores, para os políticos, entre 300 e 400 mil e tudo entregue em dinheiro, né? Nunca ninguém faz um Pix, né? Nunca ninguém faz um DOC, um TED, né? Ou vou fazer um depósito em cheque cruzado para você. Porque tudo isso é prova. Então a gente marca um local lá que ninguém vai ver, levo lá a maleta lá com os 400 mil e entrego para você. Esse daí vai para o caixa 2 de campanha, ou até mesmo aquele valor de 1 milhão, 2 milhões de reais que eles falaram, entrega em dinheiro, vai para o caixa 2 de campanha. Caixa 2 de campanha, tudo pago em dinheiro. Os políticos declaram que contrataram 100 pessoas, tem 400 pessoas trabalhando. Parte desse pessoal não está registrado no site do TSE, né? E paga tudo em dinheiro. Assim, como é que se constrói prova com isso? Não, se é tudo dinheiro. E deixa eu só dar um adendo. É difícil, porque eu falo, é a mesma coisa, eu chegar aqui, eu dei R$1.000 em dinheiro para o senhor. Você não deu. E como é que prova? Exatamente. Só Entendeu? dar um adendo, porque Então, parece que a nossa lei ela facilita para isso acontecer. Você viu que teve uma modificação agora na lei recente dos funcionários públicos, que antigamente a prova tinha que ser objetiva. Uhum. Agora não, se você não... Antes tinha que ser só em relação ao dolo e a culpa, ele já poderia ser condenado só se descobrisse culpa. Agora não, se você não conseguir provar o dolo, é todo mundo absolvido. Então, parece que o país, em vez de andar para frente, cada vez mais, em vez do pessoal querer descobrir realmente quem é culpado e querer realmente punir quem é o culpado, normalmente eles estão abrindo mais a torneira para andar para trás. Infelizmente é isso que está acontecendo no nosso país. Eu só ia falar, é uma empresa que ela recebe dinheiro. Só dinheiro, né?
Você tá entendendo? Forma de pagamento, dinheiro. Então, forma de pagamento. Então, quer dizer, para você pagar propina, cara, com dinheiro que não tem origem, é muito fácil. Se a gente for pensar. Eu acho que Porque quem controla a boca do caixa? Eles. Quem controla a quantidade de carro que passa? Eles. Quem recebe o dinheiro? Eles. Tudo é... Então, eu quero ter um pedágio para mim Pra você também. desviar esse dinheiro é muito fácil. É o sonho de todo mundo, né? Eu quero ter uma rodovia, eu quero ser dono de rodovia. Quando saiu o Rodonel, a primeira promessa do Rodonel era que não ia ter pedágio, não era? Quando Sim. começaram a construir. É verdade. Sim. Vê onde você anda agora no Rodonel que você não paga pedágio. Não, é absurdo. E agora que abriram para cartão, né, com aproximação Sim, e tal. sim. Agora, Mais débito, Sim, né? sim. Mas agora débito. É débito, é débito. Nada de é crédito. débito. Crédito Então, não. assim, é o que o Maurício falou, você não consegue controlar. Não tem controle. Quantos carros... Vamos chutar por baixo aqui, porque assim, o pedágio São Paulo Baixada, ele foi baseado em quê para ter esse valor? Porque assim, se você pegar o tamanho da estrada, o tamanho da rodovia, ela é muito menor do que qualquer outra rodovia, como a Bandeirantes, como a Anhanguera, ela é muito menor. Só que ela tem o valor mais caro de todas. Por quê? Porque você tem os feriados, um êxodo da capital para a Baixada, que é absurdo, chega a 800, a 1 milhão de carros passando por dia, que é aquelas filas quilométricas que a gente vê. Só que aí você fala, pô, só isso daí já é muito dinheiro, mas não. A quantidade de caminhões que passam por dia por causa do Porto de Santos. E o caminhão, o que a gente está reclamando que a gente paga 30 reais, É por eixo, né? Maior no valor. o caminhão pode chegar a 160, 170 reais por caminhão. Absurdo. Então, não foi um negócio mal pensado, foi muito bem planejado para você ter esse pedágio. E mesmo assim, você tem o que o Maurício falou, você tem operação comboio, porque você não tem uma estrutura de quando está neblina para você descer. Você poderia ter aquele sistema que existe no mundo inteiro, daquele olho de gato refletivo para tirar a neblina. Você não tem. A estrada é boa. Você anda, você não vê um buraco. Isso daí a gente não pode falar. Mas e o tanto de dinheiro que roda por dia? Não estou falando aqui no mês, que aí é incalculável. É aquilo que eu falei, era para essa estrada só- ser iluminada, era para essa estrada ter Só toda a um tecnologia. parênteses, para a gente ter uma ideia assim, básica. Assim. Eu não fiz nada, só digitei aqui no Google lá, valor de faturamento do pedágio de imigrantes. Primeira matéria da revista Exame que apareceu, 2017. 2017, então os dados são desatualizados. Mas só para a gente ter uma noção, estamos falando de trimestre, hein? Trimestre. O lucro... Lucro ou faturamento? Não, aqui é o lucro líquido, já descontado Lucro os impostos. líquido, 177 milhões de reais no trimestre. No trimestre da Por ano, Imigrantes. vezes 4. Da Imigrantes, 1 milhão. tá? Quase 1 milhão. Quase Aí, um bi. lembrando que a Eco Rodovias, ela é dona de diversas rodovias no Brasil. Diversas, não é só Imigrantes. Aqui é Ecovias, mas ela é do grupo Eco Rodovias. Então, assim, a gente está falando uma coisa, um valor bem significativo. E 638 milhões de devolução são 2 trimestres aí de... Pode Então, crer. aí você pega 638 milhões de devolução. O que o Marcelino, que era o CEO, que eu falei que eu tinha os nomes que eu conheço e tal. O que ele falou que tinha? 1 milhão na primeira campanha e 2 milhões na segunda campanha de caixa 2. Então são 3 milhões. Então você tem uma sobra aí de 635 milhões que foram dispersados para várias pessoas, para vários grupos que não sejam especificamente o Alckmin. Não que ele não seja culpado, porque ele recebeu. Mas assim, será que foram só esses 3 milhões? Modus operantes, hein? Modus operantes. A empresa que tem interesse em corromper o político, vamos lembrar, ele vai entrar num processo de aposta. Então ele vai colocar 2 milhões, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões no candidato A, ele vai colocar mais 2, 3 milhões no candidato B, vai colocar mais 2, 3 milhões no candidato C, né? Porque todos podem ganhar. Ele vai apostar.
Então a gente já está vendo que, assim, É um caramba, pouquinho mais para quem é um pouco mais favorito. então assim, não é só 2 milhões de 2014. É muito dinheiro que rolou. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Isso aí a gente está pegando só o do Alckmin. Entendeu? Foi só o do Alckmin. Paulinho, vira ampulheta, considerações finais. Eu Fala acho tudo que assim, tem que falar. Eu acho que hoje, Cite nomes. eu acho que hoje o Ministério Público Federal é fraco. Boa. É fraco. Estadual também. Estadual é bom. Todos. GAECO é bom, os caras são bons. Não. Porque eles podem até apontar, mas eles estão sempre sabendo, pode apontar que não vai dar em nada. Porque nunca dá em nada. Nunca dá em nada. Se fosse para dar em alguma coisa, a gente tinha os maiores políticos de São Paulo presos. Nunca ninguém consegue produzir prova, né? O único que não poderia ser preso, que estava tudo dentro desse esquema todo, é o Celso Pitta, que já faleceu. E o Mário Covas. E o Bruno Covas. Porque o resto, se você for puxar, era para todo mundo estar preso. O Ministério Público é fraco. Isso é fraco. Ele apresenta, só que quando ele apresenta, ele já sabe que vai ter recurso tal e não vai dar em nada. A gente está vendo isso, tanto no Ministério Público Federal, a gente está vendo várias coisas dessas, gente. Hoje, qualquer processo de político vai para o Supremo automaticamente, né? E Acaba acabou, nem passando em segunda instância. acabou, chega lá, não sei acabou. como que o processo corre tão depressa para bater no Supremo, cara. Mal abriu o inquérito aqui, já estão com habeas corpus lá em Brasília, dependendo cara. de cada político, É tem sua impressionante. instância para entrar, entendeu? Não é que assim tão rápido, não. Eu já vi O presidente vereador em São Paulo É. ser cassado 10 da manhã no plenário da Câmara e às 16 horas um fax mandando ele voltar pro cargo do ministro. E não teve primeiro. Mas aí não precisa, direto, não só o STF que pode, não é só o STF que pode dar essa ordem para caçar uma liminar, alguma coisa, um órgão de cima já pode dar essa ordem também, né? Mas é forte, né? O cara já busca direto na fonte. Lá, né? Eles têm seus contatos, Tem, né? né? Senão não existe, senão não aconteceria o que acontece hoje no país, né? Você vê o que acontece no STF, né? Vê como que é o STF hoje. São 11 ministros e isso daí a maioria ainda é de um partido diferente do atual do presidente. E a gente sabe que parte desses ministros, parentes dele, tem escritório de advocacia, né? Com certeza. É notório isso, não estamos falando absurdo, né? E não é só ministro do STF. Você acha que juiz não tem filho que é advogado? Tem, não sei. Aí é só falar aquele tipo assim, né? Eu conheço um monte de conhecido que é juiz que tem filhos advogados. Joga pro pai, né? Fala, joga pro pai Não que sei o pai se resolve. consegue, né? A gente não posso falar sem provas, que eu não tenho provas disso acontecer, mas que acontece, a gente sabe. Mas que deveria Quem é pai e é médico, você pode ver, quando o pai é médico, a maioria dos filhos são médicos também. Que deveria ter uma brechinha ali proibindo esse tipo de conluio ali familiar, né? É complicado isso, né? É complicado porque você também não pode cercear o direito. Não é porque o meu pai faz uma coisa que eu também não posso fazer aquilo, porque de repente eu também gosto, estou a vida inteira acostumado com aquilo, eu também não sou obrigado por isso a abrir mão do que eu gosto de fazer só porque meu pai né? Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Por que aqui no Brasil, mas já um lado talvez um pouco mais... Mas o que a lei fala muito é do juiz declarar suspeição e impedimento. Sim. Então o que falta mais é caráter das pessoas realmente saberem com quem estão lidando e na hora do processo, bom, esse daqui é meu conhecido, ou esse daqui é não sei o quê. Que tem que assumir, né? O juiz tem que declarar suspeito ou impedido de julgar o que ele fez. Não adianta falar que não tem sentimento, que tem, né? Não é sem sentimento. Então, o que a gente vê é o contrário, né? Quantos juízes agora teve problema lá no Nordeste por montar esquema com conhecido para fraudar em sentença, para dar... É complicado. Doutor, por que aqui, só uma curiosidade, por que aqui no Brasil, isso ou até mesmo o Ministério Público, eles não fazem um cruzamento, ou se fazem fraco, para entender, por exemplo, quanto o deputado ganha de salário? Poxa. Mas isso existe o portal da transparência agora. Tem. Estou falando assim, mas com relação ao patrimônio particular dele. Né? Então, assim, não só o particular, isso mas... daí seria a receita, né?
Então, fazer esse cruzamento de dados. Eu acho que Porque, cara, eu acho que está começando a acontecer, só mas que é numa tão velocidade muito lento, que né? é uma velocidade de interesse deles, não a Então, nossa, por exemplo, né? outro dia eu estava brincando aqui, estava conversando com o Diego, brincando com ele. Al Capone. Foi o que prendeu o Al Capone? Receita Federal. Exatamente, foi a Receita. Dívida de imposto. É, Então, assim, existem uma série de coisas, e aí eu fico perguntando, que a gente costuma ver, por exemplo, né? O cara saindo lá de não sei quantos milhões. O cara tem fazenda de não sei quanto. O cara ganha 30 mil por mês. O cara é, não sei o que. Não tem condição de bancar o Não patrimônio cruza, que eles sabe? têm. Essa informação não cruza, não bate. Mas eu ganhei herança. Assim, herança, mas mesmo a herança entendeu? tem que A gente estar declarado. tem agora, né? tá Então. rodando agora na internet, todo mundo vai ver Herança corre em relógio TCMD. do o nosso ilustre ministro, não fala nome, né? Mas é um cara que não tem muito. Paulinho, fala o nome. Não pode falar, porque senão o YouTube tá congelado. Mas assim, aquele. O Ale. O Alezinho, nosso, O Ale. Alezinho, brother. O Ale. Tem uma foto dele que tá usando um Patek Philippe Ouro sim. branco. de 730 mil reais. Sim. Não é montagem? Não. Não é. Não é montagem, porque eu já vi ele com esse relógio algumas vezes. É um Patek Philippe de E 730 já tinha mil comentado reais. com os outros amigos meus que gostam de relógios caros. E eles já tinham falado sobre isso. Será que ele não comprou lá no Braz? 25? É de 25? 25, É, 25 de pode março. ser. Ele tem pode cara ser que segunda anda linha. muito na 25, Pode ser né? segunda linha. Pode ser segunda linha. Ele pode ser uma Réplica. réplica, Réplica 35, chinesa. 35. Ele pagou 35. Aí, coisa que não bate. Se a gente voltar nesse assunto jurídico, eu vou dizer, quantas vezes antes de sair uma sentença, por exemplo, o doutor vai ser condenado. Antes de sair a sentença, alguém já vem para toda a equipe e fala, ele vai ser condenado, viu? Vai sair a sentença, tal. Os caras já estão tudo preparado. Quando sai a sentença, amigo, os caras já estão com o papel aqui, ó. Saiu a sentença, tá aqui, bum. Não dá 3, 4, 5 horas, o cara já está com habeas corpus, já está com tudo pronto. Então, esse vazamento de informação, essa corrupção, esse corrompimento do judiciário é o que está no Brasil. Porque tem cara que tá, não, eu sei que eu vou ser condenado, mas não dá nada. Depois que você viu o Cacai de Então, bermudinha na sede do Não, mas uma do coisa STF, que uma tirando coisa que foto. mas uma coisa que o pessoal precisa entender é o seguinte: quem cria a lei são os deputados, os vereadores, e esses que nós elegemos. Sim. O pessoal elege Tiririca, elege outras pessoas aí e depois fica reclamando da vida. Inclusive a pauta está na pauta o caminhão-pipa lá, os caminhões-pipa, que é uma coisa que imagina quantas pessoas isso não foi eleger lá no Nordeste em troca de água. Caminhão-pipa, sim. Então o pessoal Curral se eleitoral. vende muito barato na hora de votar e depois paga o preço, todo mundo paga o preço pelo acontecimento. Então o que acontece? O juiz ele é adstrito às leis. O juiz ele só pode dar uma sentença de acordo com o que está na lei. Falou bem, os juízes, não os ministros, né? Não, estou falando dos juízes. Os ministros não, do Supremo ministro, não é juiz, ministro né? hoje em dia cria lei, faz lei. Ele já não é mais juiz, ele, né? Ele julga e ele também ele passou ele do nível de legisla, ele juiz, né? julga, Ele tem que achar um cargo novo. Eles já perderam a noção. É que também vamos falar sobre isso hoje, também está na pauta agora também, aqui, não tá? aproveitando o gancho, então, vamos chamar o assunto, o Telegram. A gente, todo mundo viu, aqueles que usam o Telegram de forma habitual para o seu dia a dia de trabalho começaram a ficar preocupados, porque o ministro, de forma monocrática, deu uma canetada e bloqueou, né, e pediu o bloqueio do Telegram aqui no Brasil, alegando falta de respostas das solicitações lá que ele fez com relação a ter um representante, não sei o quê, uma série de coisas. Bom, a gente também já acompanhou pelo noticiário que o próprio Telegram correu ali, resolveu, apresentou algumas coisas e o ministro já liberou novamente o Telegram. Gente, a pergunta que eu faço:
Se os caras tiverem uma dor de barriga amanhã, acordar de mau humor, falar, olha, bloqueia o WhatsApp, que nem já fizeram algumas vezes. Né? Bloqueia o WhatsApp, não quero mais o WhatsApp, não quero mais Instagram. Caraca, eles fazem o que eles querem. É assim mesmo que funciona, então? Na base da canetada, porque eu tô com receio, por causa de fake news, porque eu sempre questiono o seguinte: fake news é uma mentira. A mentira que prejudica alguém, o Código de Processo Penal tem lá a calúnia, difamação Crimes e contra a honra, crimes contra a honra, difamação. né? São os 3. Aí, pô, se estão fazendo fake news, está prejudicando alguém? Caramba, tem lei para isso, processe. Agora, eu vou ser bem sincero com você, né? Tem hora que tudo que a gente aprende na faculdade dá vontade de... Você tenta explicar para algum aluno ou para algum amigo, você dá vontade de rasgar o livro. Porque rasgar o que acontece o Código na Penal, vida né? real... Não, isso daí não é nem Código Penal, isso daí é Constituição, né? Porque a Constituição, ela começou na época já lá do Lula, lá, daquela negócio, lembra da prisão lá, que todo mundo só pode ser condenado após o trânsito, só é condenado após o trânsito em julgado. Aí não, pode prender antes do trânsito em julgado, depois não pode mais prender após o trânsito em julgado, começa já isso daí. Agora, tem um jargão, né, que a gente fala muito no direito, né, que em juiz de primeira instância pensa que é Deus e desembargador acha que tem certeza. Agora, ministro, então, eu nem sei o que eles acham que são. Acho que são mais do que Deus, porque a grande realidade é o seguinte: qualquer processo acusatório, a pessoa tem que ter o direito à ampla defesa e tem que saber do que está sendo acusado. Quer dizer, uma pessoa sem o devido processo legal, sem o direito de defesa, simplesmente não gostou do que falou, não, manda para cadeia. Como que é isso? Como funciona isso? A gente está vendo. Ele está criando tem lei. Um deputado preso até hoje, não tá? Ele que faz a denúncia, ele que julga. Cadê a participação do Ministério Público? E o pior é que todo mundo fala amém. Todo mundo fala amém. Então, quer dizer, para quem é da área jurídica, a gente não consegue entender. Se realmente é a faculdade inteira que a gente aprendeu, a pós-graduação depois... nunca ninguém fala sobre isso e a gente não consegue botar assim alguma coisa plausível que justifique os acontecimentos. Leopoldo, você não acha que está faltando a classe jurídica, os juízes, o pessoal de bem se manifestar contra o STF? Você não acha que tem que se levantar uma voz do juiz, dos procuradores, então, dos desembargadores? É o que eu estou falando, mais uma vez, quem que cria as leis, né? Porque você sabe como são escolhidos os ministros da STF, né? Sim, mas você não acha que... Não precisa nem ser juiz, não precisa ser nada. Para ser indicação presidencial, né? Tanto que dos 11, eu acho que só um, né, que é o Fux, que foi Não, o juiz. Fux era promotor, não então era juiz. Você acha que isso é correto para mais alta instância? Não, tem um só. Acho que o Fux, não, de todos eles, o único que foi concursado mesmo é o Fux. Mas o Fux foi promotor de justiça, não chegou a ser juiz. Então, foi o único. Foi o único. De concursado é o único. Nosso amigo aí, eu acho que nem passou em concurso público. Tentou fazer algumas vezes e nunca passou. Até a tese de doutorado dele tem suspeita de plágio. Eu fico assim, me pensando, o silêncio dos bons. É o que eu acho. Pô, não é possível, cara, que no judiciário não esteja alguém contra essa situação. Os juízes, desembargadores, que venham a público e se reunir e falar, chega, basta, vamos seguir, que nem o doutor Leopoldo falou, vamos seguir a Constituição. Não vamos criar leis. Será que a equipe do Moro não tentou fazer na época alguma coisa diferente? Não sei, eles tiveram erros, mas foi a primeira vez que eu tive alguma esperança de alguma coisa de diferente acontecer, entendeu? Eu nunca tinha visto nada nesse tipo, do pessoal sentir um pouquinho, dos políticos sentirem um pouco de medo. Sim. Eles ficaram com um pouco de medo das investigações, foi a única vez que eu vi isso acontecer, não. Mas infelizmente a ideia foi boa, mas cometeram um monte de erros. Então, mas aí que tá. Aí eu volto a questionar o doutor Leopoldo. Parou aí no pessoal do Moro, essas coisas todas. Mas não tinha um pessoal do bem
Não é possível, cara, que eu não Mas e consigo. o medo? Você tá batendo de frente com o Mas STF. eu acho assim, você tem desembargadores. Você tá Diego, batendo de frente você com o tem STF, os procuradores, caras te ferram. Você tem, mas, Pô, meu, mas eles os caras te não tá indo ferram. deputado pra cadeia sem mas sem eu prova acho Os caras que, te nada. ferram. peraí, vai você... Tem, Mas teve tem, agora... o STF pode mandar prender o juiz? Lógico. Um desembargador, assim? Ué, se ele tá mandando vereador, se tá mandando deputado... Que por não pode, que um- tem imunidade, imagina Tudo bem, quem não mas tem. você... Mas juiz eles não vão mandar. Juiz não vai ir contra Agora teve eles. um O juiz desembargador- Deve ter até ética um envolvida. tudo desembargador envolvido. Mas agora que se ética, Leopoldo? aposentou. O que eu falo assim, tudo bem, que o doutor Leopoldo acabou de falar, tem uma ética sua. Mas, porra, que ética que tem? Se você é um, sei lá, se você é um químico, Mas e você está fazendo uma mas, ô, Paulinho- bacteriológica que vai jogar na população, e você trabalha no mesmo laboratório, você não vai impedir esse maluco de jogar essa arma química na população? Mas, ô, Paulinho, Cadê os caras Mas de bem? mas isso é o que eu tô falando. voltando mais uma vez no que eu falo. O juiz, qual é o papel do juiz? O juiz, o que acontece? Ele é provocado, deveria ser provocado num processo. Aí a acusação tem que montar as provas e a defesa tem que juntar as provas. E o juiz ele está distrito a julgar em cima das provas que ele tem. Então, quer dizer, não é o juiz que tem a obrigação de ir ver o que está acontecendo. O juiz ele tem que ver o processo para ele. Investiga, né? Não, ele pode até, se ele vê que está faltando alguma coisa, ele pode requisitar, dependendo do processo criminal, para a autoridade policial, que é um delegado, para fazer mais alguma vistoria, ou mais alguma, mas não é o dever dele, não é a obrigação dele. Né? A obrigação dele é julgar. Então, não é ele que tem que fazer essa modificação toda. Mais uma vez, essa modificação toda tem que ser nos eleitores. Na hora da gente votar consciente, pesquisar quem está votando. Apesar que também temos os problemas eleitorais, que você vota numa pessoa, que essa daí uma pessoa elege mais 3 ou mais 4 com o Foi o voto. que já falamos que eu tô falando, aqui. tem que mudar Foi muita o que já coisa para falamos começar aqui a andar. O coeficiente eleitoral, né? Coeficiente eleitoral, você... Mas é, por exemplo... Aí você vê que até para a gente tentar pensar em mudar, como é difícil as coisas de pensar em mudar. Né? Mas, por exemplo, vamos falar aqui do caso mais explícito que a gente tem disso que aconteceu, do Lula. O Lula foi condenado pelo Sérgio Moro, Primeira instância. na primeira instância. Depois ele passou, acho que por mais 13 juízes, TRF4, tal. Todos eles condenaram. Então, você imagina, não foi um juiz. O algoz do Lula não foi o juiz, foi o Sérgio Moro. Ele teve o amparo de todo um time com reserva e tudo. E o próprio Supremo condenou também. Aí chega um cara do no final Supremo... ali achou uma brecha para livrar ele. Aí chega um Isso foi cara o que do realmente Supremo- aconteceu. A alegação que eles jogaram foi supressão de instância, né? Quem iniciou o processo em instância errada. Então isso daí pode dar uma nulidade e com essa nulidade anula todos os atos. Isso até ali está na lei, é explícito. Existe. É bem explícito mesmo. Então existe, Ou é mas o que aquela acontece? interpretação? Não. Tem interpretação, pode ter interpretação, tanto que foi para a instância errada. Né? Quer dizer, instância errada que eles acharam errada depois de 4 anos, Depois, porque em 4 anos estava certa. Então, foi onde eles acharam alguma brecha para cancelar tudo e Não, é anular o que eu tudo. falo, Né? não adianta. O STF, você pode ter feito todo o percurso legal, ele vai achar uma brecha. Então, aí a gente Se começa for a ver a diferença cai- da Constituição americana para a Constituição brasileira. Né? Aqui, no Código Civil, a gente tem 1000 e tantas leis. Constituição Federal, mais 300, 400 leis. Aí vem outro código com não sei quantas... Lá nos Estados Unidos, não. Constituição Federal são 5 artigos, um falando sobre a liberdade, sobre tudo. E o resto, os juízes, eles julgam sobre os casos já anteriormente julgados, pela prática do dia a dia. Então, eu acho que isso, no final, acaba sendo muito mais justo do que... Sim, com certeza. Porque também a sociedade ela muda todo o tempo. Está toda hora uma coisa nova mudando. Cara, você previne um tipo de crime, daqui a pouco começa a fazer um outro tipo de crime diferente. Começa um outro o que crime a a gente entrar em vê hoje no prática. TSE Agora, com esse negócio... O nosso Código Civil é muito antigo. Você acha que 40, 50 anos atrás eles previam esses crimes de internet que nem sabia que podia imaginar que ia ter internet um tempo atrás? O Lula... Como que vai planejar o juiz? Então, aí não é o juiz, ele não tem nem uma base para fazer o julgamento. São os legisladores que têm que começar a criar as leis e dar base o para o Lula juiz foi poder julgar. inocentado? Foi. Ele não foi inocentado. Não, mas ninguém nunca falou que ele foi inocentado. Não, então, mas a mídia e muitas pessoas dizem que ele é inocente.
Hoje o discurso... O cancelamento não prejuga a inocência, né? Entendeu? Não, Cancelaram não o é processo, inocente. Mas inocente, em momento algum ele falou, não, ele é Até inocente. porque o processo deve continuar rodando, né? Sim. Deve continuar rodando o processo. Então, Você não assim, tem condenação, pode não ter outra ele não foi condenação. condenado. Mas ainda está rodando. Mas daí você falar que ele é E inocente... teve alguns, inclusive, que ele foi absolvido já. Né? Sim. Prescreveu por idade, né? É verdade. Então você tinha lá, vamos supor... Mais de só- 70 Aí você na tem data lá da o- sentença, é pela metade cai a prescrição. Você tem lá o triplex, que não é- Ou abaixo pô, de 21 anos. Tem foto dele com a mulher, não sei o que, dentro do triplex fazendo planejamento. Na data do fato. Você tem o sítio de Atibaia, que tem quadro dele, os pertences dele, o pedalinho com o nome dos netos dele, você tem tudo dele. Não é dele, não, era dele. São provas circunstanciais. Provas circunstanciais, ó. O doutor Leopoldo tá aí, cara. As Porra. provas contra ele, eu acho Provas que são circunstanciais. 570 e poucas páginas de provas. Mas então, nesse caso, exclusivamente lá do sítio, ele não foi absolvido por falta de provas. Foi diferente, né? Não. Não foi por falta de provas. Não foi por falta de provas. Foi que nem a Dilma não foi por falta de prova, foi por excesso de provas que o Fachin disse que ela tinha que ter os direitos eleitorais dela mantidos, por excesso de prova. Então só vou dar uma Ela tava dica. sendo injustiçada. Uma dica para quem tá seguindo a gente. Na hora de votar no seu senador, pensa bem em quem você Não vai só votar. no senador, deputado mas o federal, se- deputado mas estadual, o senador vereador. ele tem como pedir o impeachment do pessoal do STF, o Senado. Tem. O Senado é o único órgão É o único. que pode pedir o impeachment. Então, na hora de você votar no seu senador, você pensa bem se ele está alinhado com o que você pensa. Não, O melhor que- do que pensar, melhor do que pensar. Mas aí tem que escolher bem o presidente também, que aí o presidente vai colocar outro no lugar, né? Não, mas espera aí, você vai estar ali para colocar, você vai Paulinho. estar julgando o pessoal do STF. Ó, quem é o melhor, senador. melhor do que pensar é o seguinte: vê se o cara tem processo no Supremo. O futuro senador, vê se tem processo no Supremo. Porque se tiver processo no Supremo, Sim, aí como esquece. a maioria dos senadores tem e que esquece. estão arquivados, Aí esquece. ou alguém sentado em cima, ou engavetados. Aí esquece. É. Então, assim, é um jogo de cortesia. O senador não pede impeachment, Não, mas- a pastinha do meu processo sim. fica lá na gaveta. Mas é o que eu tô falando, pá, e Maurício, bola, quando eu falo pra pessoa caramba. pensar bem, é englobado tudo isso. Sim, eu Não, sei, Paulo, você eu tem sei. que pensar se o cara tem um processo que tá no STF, como é que o cara pensa, o que ele acha. Eu acho que assim... Plano de governo, o que ele está Exatamente. terrível, Porque o que está acontecendo hoje, o STF está totalmente politizado. Então, tipo assim, eu falo alguma coisa, pro STF é um crime. Alguém fala uma outra coisa, pro STF não é um crime. Então depende de quem fala essa coisa. Então quer dizer, não pode ser assim. É que nem o doutor Leopoldo falou, você tem que julgar por jurisprudência. Olha, aconteceu isso no passado, olha, vamos condenar você porque aconteceu isso no passado. Então já aconteceu isso, todo mundo foi condenado. Agora, não é porque eu falei determinada coisa que afeta determinado partido político, ou afeta determinado segmento ideológico, eu vou ser condenado. Entendeu? Eu acho isso um absurdo. O que está acontecendo no Brasil é censura, cara. Nada mais é do que censura. Sim. Nós estamos vivendo hoje numa pátria que está sendo censurada. Está censurado os mecanismos de internet, está censurado... Se você fala alguma coisa, por exemplo, no Facebook, você é censurado. Se você fala alguma coisa no Os caras Instagram, censuram você é o próprio censurado. presidente da República. Imagina nós... Imagina quando nós será que mostrar, né? vai ficar? Se o Bolsonaro ganhar mais uma eleição, acho que ele já vai ter maioria lá no STF. Será que na hora que ele tiver maioria, vão continuar deixando acontecer isso? Aí talvez os senadores mudem as leis. Entendeu? Talvez os senadores que foram mal escolhidos pela população, eles mudem as leis. Aí eles não vão permitir. Eu acredito nisso. É por isso que eu falo, eu estou dando esse alerta agora no nosso programa. A gente tem que tomar... vai ter eleição para presidente, mas olha, o grande risco são os senadores. Nós temos que escolher senadores que estejam alinhados com o pensamento de liberdade. Eu não estou defendendo o presidente Bolsonaro, eu não estou defendendo Lula, eu estou defendendo a liberdade. Eu nunca aqui nesse programa eu me declarei bolsonarista, me declarei lulista. Não, eu sou um cara a favor da liberdade. Eu sou a favor de 100% de liberdade. Entendeu? Por isso que a gente traz Poder aqui um falar o que advogado, pensa, né? podemos falar o que pensa e responder pelo que falamos. Se eu falei bobagem, tem as leis para me julgar.
Então eu acho que a gente está aqui... Mas que dê o devido processo legal para legal ter o direito de defesa para poder se defender em cima daquilo que está falando. Exatamente. Eu sou a favor da liberdade. Perfeito. Obrigado. Um homem livre. Obrigado, homem livre. Sempre livre. Sempre livre. Não, aí já é comercial, né? Tá fazendo propaganda pro patrocinador que ainda não chegou, né? Cara, assim, acho que o tema que a gente está discutindo hoje, defesa, liberdade de expressão, tudo, é um tema, ao mesmo tempo que se torna delicado quando a gente vê essa série de posições assim do próprio da justiça ou de alguns políticos, né, que sobem lá no plenário do Senado ou da Câmara Federal, falando que temos que criar filtros para a imprensa, temos que controlar a mídia, não sei o que lá. Isso é muito, muito complicado, muito complicado. Censura, né? Nada A censura. Isso que a gente viveu aqui no Brasil, de um ministro dar uma canetada e bloquear o Telegram, só aconteceu em 6 países. E são países autoritários. São governos autoritários. Você tem no Irã, você tem na Rússia, você tem na China, Azerbaijão. É todo lugar que tem um processo extremamente... São países extremamente fechados. Coreia do Norte, se eu não me engano, são 12 países só que bloqueiam o Instagram. 12 no mundo. Né? Aí, de repente, o Brasil virou o 13º. Mesmo que seja por um dia. Mas é uma vergonha isso. É uma vergonha. Não pode. A gente não pode deixar isso acontecer. Hipótese alguma. O que eu acho engraçado no STF é o seguinte. Você só tem que deixar eles entrarem em contradição. Que eles entram em contradição o tempo todo. Por exemplo, a tal da Vaza Jato do Sérgio Moro. Qual foi o aplicativo? Tá legal. Quando interessa para eles, ainda não tem problema. Agora, quando não agrada... Exatamente. Não é o que você fala. Censura. É quem fala. É quem fala. Então, Esse assim, é o problema. Eles usaram as mensagens do Telegram para acabar com a vida prova do cara, para constituir prova, porque aquilo ali era verídico. Sim. Fizeram puta de um escarcéu. Não, imagina, tá ali, tá escrito no Telegram, não sei o quê, não sei o quê. Aí hoje o que acontece? Tá chegando a eleição, o Bolsonaro tem 1.050.000 e poucos inscritos no Telegram, o Lula tem 56 mil. O Bolsonaro tem quase 20 vezes mais pessoas no Telegram do que o Lula. Então agora eu acho que não vale mais. Eu sei, mas eu acho que a gente não pode nem mensurar por candidatos. Eu acho que a gente tem que mensurar por liberdade de expressão aqui. Sim, liberdade. Entendeu? Nós temos que mensurar por liberdade de expressão. Dane-se os candidatos. Se liberdade. o Bolsonaro tem 5 milhões, 10 milhões, o Lula tem 40 mil, eu acho que isso aí não interessa. Eu acho que a gente tem que mensurar, acho que nós temos que buscar aqui a liberdade. Entendeu? Porque senão nós vamos ficar brigando. Vamos ficar que nem time de futebol. O fulano tem, o fulano... Não, acho que nós temos que ser a liberdade. A liberdade de falar o que você quer falar e você responder juridicamente se você falou besteira. Não é uma atitude monocrática de um juiz do STF que vai tirar... Mas é política. Mas eu vou te falar, é política. É política. O STF está sendo político. Mas não adianta a gente falar... o candidato X tem 2 milhões, 3 milhões... Tudo bem, mas eu acho que a gente tem que brigar pela liberdade. Tanto que pela liberdade, que nem eu falei no último programa, do filme lá do Gentili. Eu acho que teria que ter uma menção de conotação etária, mas nunca tirar do ar. Porque é uma obra de ficção. Eu sou a favor da liberdade. Entendeu? O cara tá falando sobre alguma coisa que não me interessa. Beleza, eu não vou ver, eu não vou assistir. Então eu não vou deixar meus filhos assistir. Mas a obra tá ali. Eu não vou censurar a obra. A gente não pode, cara, nunca ir por esse lado. 2 ou 3 anos depois? Exatamente. Não, censurar 4 anos depois. Vamos censurar Amor Eterno, Amor E diga-se de passagem, o filme é uma porcaria. Não, vai censurar. Amanhã vai censurar o filme da Xuxa. Eu assisti o filme é uma porcaria, mas tudo bem, assisti. Mas censurar não, cara. Eu acho que censura nunca mais. A gente tem que... Não, mas mas eu não estou discordando. Eu concordo com você em tudo que você está falando. Estou dizendo, mas hoje, o porquê deles fazerem isso? Sim. O porquê deles fazerem isso é política, é totalmente político. Porque, peraí, se você usa contra o governo o Telegram... É aquilo que a gente falou, não é é verídico. Quem fala, né? É verídico. Não, tava lá, os caras
o hackeado, Usaram o Telegram é confiável, pode confiar, fizeram um baita processo. Aí agora que inverteu o jogo, que o Telegram está a favor do governo, os caras vão lá e bloqueiam, tipo assim, opa, peraí, deixamos crescer demais. Aí eu já discordo, eu acho que não é questão do Telegram estar a favor do governo, eu acho que é uma mídia que os apoiadores do governo se tiram mais liberdade de expressão, né? Na minha opinião, o maior problema o STF, a função precípua dela é ser o guardião da Constituição. Isso. Então, ele devia se atentar mais a simplesmente fazer isso, a ser o guardião da Constituição. Ele Como é devia se americano. envolver muito menos em política e muito menos legislar. Mas na prática, na sua origem, o STF é um tribunal constitucionalista, né? Constitucional, então, é Ele guardião vai cuidar da da Constituição. Constituição, ponto. É o que está escrito na Constituição. Teoricamente ele não é a quarta instância de nada, né? Eles estão indo contra Não é a quarta. Eu não posso ir existe. com um processo Na criminal lei, lá, a né? pessoa tem direito ao duplo grau de jurisdição. Todo mundo tem acesso ao duplo grau de jurisdição. É você ser julgado em primeira instância e depois você... Tanto que tinha muito processo indo para o STF e aí eles começaram a criar alguns requisitos, como repercussão geral. Para quê? Para diminuir o número de processos que ele estava lá. E é exatamente lá. Eles são 11 ministros. O grande dever dele deveriam ser simplesmente cuidar e fazer cumprir o que está escrito na Constituição. Eles deveriam legislar menos e se meter menos em política. Sim. É isso mesmo. O Trump não tentou tirar o TikTok dos Estados Unidos, porque era chinês? Quando caiu na Suprema Corte, o que eles fizeram? Você tá louco? Não lógico, vai fazer mas isso. É liberdade. É liberdade, acabou. acabou. Tá aqui, ó. É liberdade. Artigo 2º da Constituição Americana. Vocês estão fora, você esquece isso. Tanto, eu acho assim, a gente tem que brigar pela liberdade. Não é a liberdade da direita, a liberdade da esquerda. Não, a gente tem que brigar pela liberdade. Seja ela se essa mídia é chinesa, seja essa se a mídia é americana, seja essa se a mídia é inglesa, seja essa se a mídia é russa. Não, Argentina é liberdade. não, né? Tem que ser liberdade. Argentina não, né? A Argentina a gente passa. Mas o também. problema A gente todo passa. é esse. A gente briga por isso, a gente quer que isso assim. Da mesma forma, vamos supor, o cara de direita tem o direito de falar merda, o cara de esquerda tem o direito de falar merda. A gente não pode tolir ele de falar isso. Não. Acho que Agora, por isso que tá aí o nosso advogado na mesa. Ele vai responder judicialmente. Mas o cara me Vai ofendeu. ajudar, vai responder o que passar dos limites. É isso. Exatamente. Se você fosse passar por esse princípio, você teria que banir a internet, porque tipo a pedofilia, ela não está no Telegram. As coisas erradas, elas não estão só no Telegram, elas estão em toda a internet. Lugares. Então você vai banir toda a internet, porque toda a internet tem a justificativa que eles deram para fazer o banimento, para suspender o Telegram, é porque tinham páginas que eram páginas golpistas, que eram páginas que... Mas se eu não me engano, teve 6, acho que ele deu os motivos lá, mas 6 é sobre aquele blogueiro lá que é... Sim, o Alan dos Santos. Eu acho que 6 era sobre, de 9, 6 era sobre o Alan dos Santos. Então, mas aí você pega, por exemplo, são as denúncias. Por exemplo, o Facebook. Tem diversas páginas do Facebook que são páginas de golpe, que te vendem uma bicicleta de R$1.000 por R$400. Coisa toda. E vocês recebem as denúncias, mas o Facebook deixa lá, não vai ficar perdendo tempo. Eles pegaram isso no Telegram, porque hoje o Telegram é a fonte de informação mais forte do atual governo, fale bem, fale queira, quer não, é atual, que ele mais se comunica. Então eles falam, a gente precisa achar um jeito, não pode tolir a liberdade deles de falar. Então vamos achar o seguinte, a gente está falando que essas páginas aqui são páginas erradas, que vendem coisa tal, vamos pedir para ele. Tanto é que os caras regularizaram em 2 dias, em 1 dia. Os caras, não, então a gente tiraram as páginas e agora? Agora libera. Tiraram e elegeram um representante legal aqui no Brasil, né, Leopoldinho? Acho que o Telegram elegeu um representante que o Alexandre de Moraes estava querendo. Tem que ter um escritório no Brasil para a pessoa conseguir acessar, até para responder judicialmente. Exatamente. Tudo, né? Acho que Precisa ter alguém para culpar, né? foi o que ele conseguiu. Eu acho. Isso eu não acho errado. Eu acho que todas as empresas que atuam aqui eu também não acho errado. Eu também acho.
Eu acho que o jeito dele ter pedido é errado, mas eu não acho errado. Mas você Tem sabe que que ter eu uma acho? responsabilidade Eu aqui acho no que não Brasil. só para o Telegram, eu acho que para tudo. Todas as empresas. Quer atuar aqui, quer ter força aqui, tem que ter pelo menos um escritório, escritório um aqui, endereço para lógico. receber uma notificação, para Sim, poder fazer eu uma também defesa. acho. Exatamente. E no final das contas, para mim, eu acho que foi bom ele ter dado esse bloqueio achando que ia abafar e os caras resolveram, ele teve que... Sabe por quê? Porque eu não sei se ele vai ter peito para bloquear numa segunda oportunidade com fake news. Porque agora, não sei se vocês sabem, saiu agora, o Alexandre de Moraes foi eleito como supervisor no TSE sobre investigar o que é fake news. Então você já viu o que vai acontecer. E por que foi ele feito para isso? Entendeu? Então, assim, será que ele vai ter peito agora para bloquear de novo um aplicativo? Sendo que quando ele fez isso, achando que, tipo, vou fazer, vou acontecer, essa enxurrada jurídica que veio do pessoal do bem, falou, não, você não pode fazer isso, cara, tal, não sei o quê. E assim, o que eu acho que pegou, sinceramente, eu vou falar o que eu acho que pegou. Foi porque a Globo condenou com aquele Jorge Pontual. No programa da Globo, eu acho que se a Globo tivesse passado a mão na cabeça e falado que tal, talvez ele não teria voltado atrás. Mas no programa da Globo, o jornalista virar e falar isso é um absurdo o que foi feito, aí eu acho que os caras tipo, opa, peraí, a nossa aliada aqui tá metendo pau na gente. Eu acho que foi isso, não teve outro motivo. Não, ele ia manter. Da mesma forma que ele manteve um jornalista preso, e o cara saiu da cadeia paraplégico. Da mesma forma que ele tenta trazer um cara dos Estados Unidos para ser preso, porque o cara mete a boca nele lá, e ele não vai conseguir prender esse cara, não vai conseguir. A Constituição americana não permite que faça esse tipo de extradição. Então, assim, é um cara que está achando que está nadando, e ele não vai conseguir chegar onde ele quer chegar. Ele vai ser vencido pela verdade, cara. Não tem jeito. Então, quando eu vejo a Globo, um cara que é macaco velho da Globo, das antigas, o cara chega e fala ao vivo que é um absurdo o que foi feito, eu acho que aí estão falando assim, meu... Você abusou. Eu acho que você abusou, porque até os caras que estão apoiando a gente em tudo que é autoritário que a gente faz, os caras, eu acho que é uma coisa que você fez errada aí, dá uma repensada aí. E aí o cara no dia seguinte revoga. Que tempo que ele teve para analisar a documentação, doutor? Fala para mim. Que tempo que ele teve em 24 horas de ver que a decisão dele estava errada? Isso daí foi pressão pública, né? Então, assim, é complicado. É complicado. Eu ainda acho que está nesse caminho. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos mudar de máfia. A gente sai da máfia do judiciário. Não, saímos da máfia da Ecovia, depois para a máfia do máfia dos, máfia dos máfia? pedágios, máfia do judiciário. Agora a gente vai falar de uma coisa mais regionalizada, que é a máfia dos caminhões pipa. Bom, todo mundo sabe e sempre acompanhou que o semiárido, né, o Nordeste sempre teve crises históricas aí com seca, né? Eu acho que desde que eu sou pequeno, assim, eu vejo no noticiário promessa de campanha, né? Vamos acabar com a seca, não sei o quê. E a seca sempre foi uma grande fonte de renda e votos para parte dos políticos brasileiros, né? Então muita gente se fez com a seca ou se fez com a miséria e com a desgraça do Nordeste, as pessoas passando necessidade e tudo. E sempre isso foi moeda de troca, né? Então toma uma cesta básica, toma uma roupinha aqui, não sei o quê. Então o processo de moeda de troca é muito grande quando você tem extrema pobreza, né? Você vai em regiões onde você não tem a extrema pobreza, você não consegue trocar nada ali com a pessoa, fica mais difícil. Às vezes consegue. Às vezes consegue, mas você tem que investir mais, né? Estamos falando de investimento para conseguir mas trocar. tem gente que se vende por um churrasquinho. Depende, né? Muito pouco. Mas lá era uma coisa natural, né? Os antigos coronéis ali, com seus currais eleitorais, né? Mantendo... Então você via naturalmente lá nos anos 60, 70, aquela família de político vai se perpetuando no poder, né? Passa de pai para filho, parece que a prefeitura
tem um dono, né? O governo tem um dono e vai de pai para. Então tudo isso muito atrelado ali Os coronéis, né? Oh, que tem de coronel. Tudo muito atrelado ali devido à pobreza das pessoas, né? E aí esse tema máfia dos carros pipas, né, dos caminhões pipa, é algo. Ô Paulinho, você quer derrubar o programa com esse barulho aí? Não? Então tá bom. Então, esse tema, né, os caminhões pipa, é algo que eu sempre converso com o Diego já há algum tempo, né? E a gente sempre fica se questionando, caramba, né, como que as pessoas podem chegar a esse ponto, né? De querer ganhar dinheiro em cima do sofrimento. Em cima do sofrimento das pessoas, que é a água. A gente está falando de falta de água. Eu não estou vendo, a pessoa está sofrendo porque não tem internet, a pessoa está sofrendo porque não tem um ar-condicionado em casa, a pessoa está sofrendo porque não foi na praia. Não, as pessoas estão sofrendo porque estão com fome, com sede. É necessidade básica da pessoa, necessidade biológica ali, de vida, que é a água. Deve ter um peso na consciência, não né? Tem, eu acho que não tem, a pessoa ganhar, conseguir fazer sua vida fazendo tantas pessoas sofrerem. Não tem. Quem faz isso não tem peso. consciência, cara. É sem consciência. Não sei nem como é que chama quem não tem consciência. É surreal. É complicado. Então, aí a gente percebe, aí a gente começa a ver, por exemplo, com a transposição do Rio São Francisco, né? E aí na chamada até me engasguei lá e falei Rio Amazonas. Falei, nossa, a transposição do Rio Amazonas alaga metade do Centro-Oeste lá. Aí a transposição do Rio São Francisco, não só a transposição do Rio São Francisco, também uma série de projetos sociais que o governo federal está fazendo junto com o Exército Brasileiro, é a construção de poços, né? E com o ministro também de infraestrutura, né? Sim. Então eles criaram uma série que pode ser um futuro governador no estado de São Paulo, né? O que se espera aí, né? O pessoal espera. Então uma série de projetos sociais aí de captação de água através de poços, ou a transposição do Rio São Francisco indo de vento em popa, né? Porque a gente viu também diversas reportagens, né? Quando liberava a água, começava a desmontar todo aquele sistema que eles fizeram lá artificial ali, de canais, né? Desmontando. Aí você vê que por baixo do cimento tinha lona e areia já na sequência, e a água levando tudo embora, né? Caramba, aí você vê pessoas falando mal da transposição, aí você começa a perguntar, quem são essas pessoas que não querem que a população receba essa água? Né? E teve também trabalho com poços, né? Com muitos poços. Muitos poços. Junto com o Exército Brasileiro. Hoje, a maioria das cidades que começaram a receber a irrigação no Rio São Francisco já estão produzindo. Elas já estão produzindo. Existem cooperativas de produção de agronegócios. Aí você pergunta, quanto tempo a transposição está servindo esse povo lá? Aquela parte árida. 1 ano, 2 anos? 1 ano, 2 anos? No máximo 3 ali? 2 no máximo. 2 anos no máximo? Quando entrou o presidente, né? E caramba, já tem cooperativa exportando coisas de lá. Já gerando renda, gerando recursos. Você tem ido para lá, Diego? Né? A última vez que eu fui foi em 2018. E já viu coisa? 2018 antes ainda da eleição. Não tinha começado ainda. Mas eu recebi fotos desse povoado que eu fui em 2018, que era tudo marrom. Marrom. Semiárido. É onde está a cooperativa de alface. Olha que maravilha. E um dos relatos que eu tive de uma das pessoas que, na verdade, quando eu fui, eu fiz uma obra lá para levar água, financiada por uma mineradora canadense. Mas assim, era só para água de subsistência, não era uma água corrida e tal. E agora eu recebi o vídeo de um cara, o cara com 37 anos, a felicidade dele, que foi a primeira vez que ele tomou um banho de chuveiro dentro da casa dele. Maravilha. 37 anos. Ele nunca tinha tomado um banho de chuveiro dentro da casa dele. Então, assim, tá chegando dignidade pro pessoal de lá. A água, é o que eu falo, a água é sinônimo de dignidade para a pessoa. De vida. Até de vida, né? Sim. Eu, só puxando um pouco aqui para contar, eu trabalhei muito tempo lá no Nordeste, conheço tudo lá, conheço as regiões, conheço a Serra do Cariri, conheço tudo. A água não chegava, nunca chegava. E aí você tinha os carros-pipas. Como é que funcionavam os carros-pipas? Você tinha um carro, por exemplo, na Serra do Cariri.
O carro-pipa saía para entregar água nos municípios da Serra do Cariri. Se você fosse colocar num valor de mercado, você pagaria em torno de R$ 1.200. Você mandaria um carro-pipa cheio de... Você tem carro-pipa de 3, 5, 7 mil litros. E com recursos também do município, da União e tudo também, né? Tudo pago pelo Estado, tudo pago, não é nada... Então você tinha ali um carro-pipa de 7 mil litros, que é o maior carro-pipa que tem, você coloca aí um custo de R$ 1.200 se você fosse fazer uma coisa certa. Já era cobrado aí em torno de R$ 3.000 para esse carro-pipa chegar até lá. Só que... Já tinha um superfaturamento no preço, né? No preço ele já... carro-pipa ou é merenda que eles comem isso daí? Você já tinha aí um super... No valor, você já tinha essa diferença absurda. Só que tinha um problema maior ainda. Que o carro-pipa chegava lá, o carro com 70 mil litros de capacidade, ele chegava com 15 mil. Por quê? Porque ele teria que mandar vários carros-pipa. Então ele mandava vários carros-pipas a 3 mil reais. Só que aquele povo dali, ele não tem Conhecimento, né? um conhecimento para fiscalizar. Então ele acha que aquela água toda que saiu é que estava tudo dentro daquele caminhão. Mas o dever de fiscalizar é dos próprios governantes que pagam isso, né? Quem paga deveria fiscalizar, né? Mas é como acontece em tudo no nosso país, né? É por isso que vira máfia. É isso aí. Então, tem uma pessoa, que eu não vou falar o nome, porque é perigoso, é como se fosse um coronel. Ele é pré-candidato? Sempre foi. Sempre foi, né? Sempre foi, mas eu não vou falar o nome certo, dele. Tá certo. Vai que eu tomo um tiro, É verdade. né, que parece até o nome do cara, mas eu não vou falar. Que ele era dono de mais de 70 empresas de carro-pipa. Não eram 70 caminhões que ele tinha. Mas eu vi um desmentido isso hoje no jornal. Já até sei quem você está falando, mas eu Foi tive desmentido eu na também já Folha sei. de São Paulo. Eu também já sei de que você está falando, mas foi... Mas eu vi uma reportagem hoje com um desmentido falando que fake é news, falso, fake fake news, news. que ele tem 70 empresas. Uma coisa é Querido Diego, você sabe, como empresário como eu sou, você pode ter várias empresas no nome de laranjas. Sim. O difícil é provar isso, né? O difícil é provar. Mas eu não estou citando nomes. Não, nem eu. Por isso. Eu não estou citando Mas nome. eu estava lá. Eu sei quem é. Enquanto eu estava sei lá quem é na essa obra, pessoa que você está falando. Enquanto eu estava... Que nem o Dr. Leopoldo falou, eu também estava vendo isso aí, que foi um desmentido, que essa pessoa aí, Engraçado que pré-candidato, desmentiram no ano eleitoral. um pré-candidato que da tem eleição. 77 empresas Perto da eleição, ele de foi distribuição de água, de pipa, de caminhão Puxa pipa. vida, não foi não Bem é no ano muito, eleitoral, né? não é muito engraçado que isso rola há tantos anos e for Sim. desmentir justo no ano eleitoral, depois da transposição do Rio São Francisco. Mas é que nem a gente estava naquele primeiro assunto. É muito difícil provar. Não, é por isso que eu não estou falando aqui Né? o nome nada. Né? É Porque por que isso nem a assim, gente coloca- eu estava lá. Essas 77 empresas em Eu nome ficava em regiões que, tipo assim, eu tinha que almoçar, eu falava, cara, eu preciso comer pelo menos isso daqui para me dar uma sustância, porque não tinha o que comer, assim, era um negócio ruim, era agreste, era sertão, cara. Eu compus cordel, de tanto ficar nessas regiões, eu comecei a me apaixonar pelo cordel. Então, assim, eu tive 30 anos de Nordeste. Não foi 2 anos que eu fiquei lá. Então eu já vim ouvindo histórias. Quando eu caí para dentro, que eu fui para Paraíba, eu fui para o Ceará, eu fui para Caicó, no Rio Grande do Norte, que agora chegou lá a transposição, Caicó está bombando, produzindo coisas. Eu estive lá, calor de 40 e tantos graus, você não consegue ficar fora da sombra. E as empresas que faziam lá eram do mesmo dono. Quase em todas as cidades que eu fui, em todo o Nordeste. Era esse cara que dominava. Sim. Aí agora chega no ano eleitoral, Vem alguém negar. vem um veículo de comunicação extremamente confiável, como é a Folha de São Paulo, dizer que, olha,
toda essa história da máfia dos caminhões-pipas envolvendo o candidato É fake news que X, ele tem 70. é fake news. 77. Ô, irmão, Até acertar no número, né? Que você falou. 70. e eu falei isso, ó, antes de sair essa publicação, eu já tinha falado pro Maurício, Antiga essa nossa conversa, antiga. antiga, eu falei, o cara tem mais, eu não falei 77, ele tem mais de 70 empresas. Mas é Porque aquilo... se eu quiser arrumar briga grande, Mas é aquele... eu puxo nota, eu consigo puxar, porque ainda eu tenho os contatos Tudo bons. bem, mas Mas eu se não você que preciso. está aqui tem esses contatos, por que o Ministério Público, Público- por que a Receita, por que ninguém vai atrás lá? Não é estranho, não é isso, né? É o que eu falei no começo Cadê do o Ministério TSE, Público é né? fraco. É que se, não, mas é que se o Ministério Público fosse investigar tudo e ver o que ia ter que investigar o país inteiro, não tem gente suficiente nem para as varas. Aqui você vê normalmente aqui em Santos tem um Ministério Público para vara criminal, um para vara civil. O cara já o trabalho que ele tem já nas varas já sobrecarrega ele em excesso. Ele não tem nem tempo para sair para fazer essas Fazer investigações. investigação de campo, né? Eu cheguei a ver capanga quando a gente foi fazer serviço de furação de poço. Eu cheguei a ver capanga chegar com arma e falar: vocês não vão furar aqui. Não, mas aqui tem água, que já foi feito isso, tal. Os caras com arma, vocês aqui, vocês não vão furar. Eu estava, inclusive, lendo uma reportagem sobre esse assunto hoje, estava falando que o custo do bombeamento dessa água nos poços, acho que em 3 dias, 13 dias, você paga o ano inteiro de carro-pipa. Sim, é. Não, é muito barato. É muito barato. Então, é impressionante que a gente precisa estar em 2020 para começar a acontecer essas coisas, você né? tem... E a população de lá também não brigar pelos direitos deles também, né? Mas aí eu até entendo, viu, Leopoldo? Eu acho que muitas vezes, tipo assim, você está lutando pela tua sobrevivência, você não tem nem como pensar nisso. Você está pensando em o que você vai comer. Não é comer amanhã. A população, é o que você vai comer daqui a pouco. A então, população tipo assim, o que esses carente, caras vão pensar? Né? Se eu vou brigar por fulano... Se eu vou... Mas com acesso à informação, Com acesso à hoje em dia, informação, talvez isso comece a dar uma Você mudada. tem o solo, né? quando você tem o solo, quando você olha do Nordeste, existe uma planta que ela não precisa necessariamente de água para crescer. Ela precisa de umidade. Se ela tiver umidade, ela cresce. E a gente aqui conhece como cacto e tal, mas no Nordeste é o mandacaru. Tem até a música Mandacaru, quando chega no sertão. É comestível, não? Eu já comi. Eu já escutei falar. Eu já comi. Assim, pegou de nada. Pegou de chuchu, os caras tiram ali e tal, você não pegou Mas de nada. repente é mais Mas tem água, né? bastante Pra água, pegar né? um pouquinho da Eles água. fazem o refogadinho, tal, você come. Então, assim, quando você anda, que você vê Mandacaru, é sinal que tem umidade ali embaixo. Então, quando você fura, sai água. Tanto é que agora, com esse novo projeto, que o Exército já tinha. O Exército tinha um projeto, o projeto Carro-Pipa, que é um projeto extremamente louvável. Se alguém estiver assistindo e falar, o projeto Carro-Pipa do Exército é um projeto extremamente louvável no Nordeste do Brasil. Eu estava em Maracás, na mesma pousada com o pessoal do Exército, e caminhões parados para poder levar água para aquela região. Os caras vão buscar água, trazem a custo zero, levam tal. É um projeto extremamente necessário e válido. E aí, com o novo governo, eles mudaram. Pô, então por que a gente vai ficar levando carro-pipa se a gente pode ir lá e fazer as estações de água? E foi o que eles começaram a fazer. Até agora, já são mais de 3.000 e tantos poços que abriram no Nordeste. Daquele, quando você passa de... A profundidade mínima para você achar água são 8 metros. 8 metros, quando você está furando, você já Isso puxa lá em Rio Grande do água. Norte, Paraíba, né? Pô, quando você puxa 10 metros, a água voa a 15 Que nem metros de petróleo. altura. Ou seja, sempre teve água ali. Não, que sempre teve água ali, eu sei. Porque na década de 70, o governo israelense, com os militares, fizeram estudos, na época que eles estavam fazendo os kibbutz em Israel, essas coisas todas, para procurar água no Nordeste. Então, os israelenses já falaram para o governo brasileiro, olha, tem água, se quiser a gente explora, a gente faz isso, faz aquilo e a gente tem uma parceria. Aí o governo, na época, não aceitou, Não quis, porque eu sei. soberania nacional, a gente estava nessa época da
da ditadura, esse tipo de Aí os coisa. israelenses, com a tecnologia deles, foram desenvolver os melhores aparelhos para Desalinização de água. lá, Não, quem conhece Israel vê, pô, os kibbutz lá a agricultura tá aqui, daqui você dá 2 passos é o deserto, areia. E você tá plantando, que nem o Diego falou, hortaliça, não sei o que, 2 passos tá plantando areia. Então quer dizer, eles sabem o que estavam falando. Sim. Né? Essa pesquisa eles já tinham feito na década de 70, tudo. É aquele negócio, ao curral eleitoral, a esse tipo de coisa que queria deixar o pessoal lá na extrema pobreza, continuar votando em determinados Quanto mais segmentos, ignorante quanto mais o povo, mais fácil de domar, né? Exatamente. Mais fácil de... Exatamente. E eu vou te falar, esse mesmo ser humano abençoado, tal, não sei o quê, famílias que tentavam fazer sua subsistência através de poços artesianos, elas iam para baixo do poço artesiano. Ele não deixava mostrar que tinha água. Então, quando eu estive lá, eu ouvi relatos absurdos, comprovados, de famílias inteiras que foram para perto do poço porque conseguiram mostrar que tinha água no local. Então, assim, é um negócio que a gente pode não acreditar, quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo, pode não acreditar, gente. Mas é verdade, não é mentira. Eu estive lá, eu comprovo. Se quiser bater comigo lá e pagar para eu comprovar, eu vou lá, eu vou nos pontos certos, eu sei onde vai e falo, pode bater que aí tem água. O Nordeste inteiro tem água embaixo do solo. Da parte que você pega ali, metade da Bahia para baixo, você pega um resquício aqui, a nossa parte é mais privilegiada. A gente está pegando o aquífero Guarani. Mas no Nordeste para cima, você tem uma bacia hidrográfica muito grande. É só você cavar que você acha água. Sim. Então, hoje a transposição do Rio São Francisco não se limita a só tirar a água do Rio São Francisco. Não, eles estão fazendo em paralelo para pegar essa água da onde tem essa bacia hidrográfica para jogar para dentro da transposição para alimentar esse povo. Para você ter um equilíbrio natural entre o Rio São Francisco e a transposição. E uma coisa interessante, você que trabalha nesse setor de meio ambiente, você sabe, quanto mais você tiver uma área irrigada, mais você regenera os seus aquíferos. Sim. Né? Aquela água vai retornar para o subsolo, É parte por isso dela, que né? Israel hoje, os caras quanto mais irrigam, mais água ele tem. Sim. Porque ele dessaliniza uma água que ele joga para irrigação, essa água ela vem filtrando pelo elemento filtrante da terra. Quando ela chega para fazer um aquífero, ela já está pura. Então ela fica ali, eles vêm, puxam aquela água de novo e jogam. Então é um ciclo que a terra é perfeita, a natureza é perfeita. Ela não faz nada para prejudicar a sua própria existência. Então o Nordeste, ele só foi usado. Ele só foi até agora não, agora acabou. Hoje eu vejo fotos... Nordeste livre, né? Eu vejo fotos da Serra do Cariri, no Ceará. Eu vejo fotos de Caicó, no Rio Grande do Norte. Eu vejo fotos de Água Branca, que era um município de Maracás, no estado da Bahia. Eu vejo fotos da região de Jiquié, que eram regiões secas. Hoje os caras estão plantando. Hoje os caras estão cultivando. E por curiosidade só, eu como não tenho muito contato com lá, né? Depois de tudo isso acontecendo, as eleições, vota o Lula lá em cima, lá no Nordeste? Nunca mais. Tem mais. Nunca mais. Ah, não é realidade? Não, então. não. Eles têm foto. Isso aí eu posso pedir pro cara. Eu falo, Claudio, manda a foto da tua casa. Os caras têm a foto do Bolsonaro na parede. Lógico que fizeram uma campanha, óbvio, porque ele é político. Mas lá em cima, hoje, Lula, esquece. Já era. Já era. Nem na Bahia, que o governador é do PT, não consegue mais... Que era o maior campo eleitoral. Não, já era. Acabou. Já. Hoje, no tete a tete, se você perguntar, é Bolsonaro. Legal. É Bolsonaro. Pessoal, não tem mais. Pessoal, tem. sem querer interromper a conversa, que está extremamente agradável, mas o nosso departamento técnico, junto com seus assessores, que estão contabilizando todo o nosso tempo e nossos megabits de informações que estão sendo geradas pelas redes sociais. Vamos mandar um Já abraço passou pro a Edson. tesoura. O
Edson. Fala, Edson. Um abraço pro Edson. Todo mundo vai mandar um abraço pro Edson. Edson, você é o cara, Edson. O Edson vai desligar o PC lá se a gente continuar falando. Isso é legal. O Edson vai tomar a internet, ele falou. Pessoal, rapidamente, 30 segundinhos para cada um se despedir, suas considerações finais, para a gente fazer o encerramento desse segundo programa aqui, o nosso podcast, o X da Questão. Tá? Paulinho, mais uma vez, prazerzão estar aqui com você, foi bacana. Suas considerações finais aí e até a próxima terça. Pô, foi bom estar com vocês, brincar com vocês, né? Que nem falava Xuxa. Ô, Xuxa. Como é o nome do filme? Maurício? Amor eterno. Amor, eterno amor. Ai, vou te acusar, viu? Gostei da participação do Dr. Leopoldo. Muito legal. Deu mais seriedade aqui a nossa conversa de bar, que nem o Diego falou, né? E vamos lá, toda terça-feira nós estamos aí de volta às 21 horas, né? Não esquece de ver a gente no YouTube, o X da Questão, eu, Diego, Maurício e o nosso convidado aí que aparecer, que tiver coragem de sentar aí na mesa para responder nossas perguntas, essas coisas todas. Hoje veio o Dr. Leopoldo aí, corajoso, encarar a gente aí, mas vamos que vamos. É ou não é? O que você fala, Diego? Pô, achei legal pra caramba a presença do Dr. Leopoldo, colocou questões aqui objetivas sobre a parte jurídica da coisa, que ajuda a gente, né, cara? A gente sempre fala embasado em alguma coisa real, a gente não fica falando besteira. Mas quando você tem uma pessoa com o gabarito dele para falar, não, ó, juridicamente é isso é legal pra caramba. Só aproveitando aqui, a gente não mandou um beijo pai, um beijo mãe, nada disso. Eu só queria mandar um abraço aqui para um cara que assistiu a gente, que a gente estava até comentando, que é o Fernando Teles. E fica aqui um abraço, obrigado por assistir, obrigado pelo comentário. Esse Fernando Teles não foi o que perguntou para mim se eu era bicheiro, não, né? Não. Porque teve Não, ele assistiu, gostou, comentou lá, disse Então, que, pô, achou legal, vai assistir desde o Não, primeiro. porque mandaram um WhatsApp, acho que foi pro Maurício, perguntando: o Paulinho é bicheiro? Eu falei, não, é WhatsApp, apontador do jogo foi do no bicho. WhatsApp. É, apontador do jogo do bicho. Apontador do jogo do bicho. Ele sei fica lá lá no canal que 2, na Bitfit, Eu fazendo o falei, jogo do bicho. não, eu não Então, sou legal, apontador. só pra gente valorizar quem assiste a gente, um grande abraço pro Fernando, obrigado, continua assistindo a gente, e é isso daí, o que a gente vai trazer é isso, é embasado, e quando a gente tem um gabarito desse do lado, espero que ele tenha gostado. O que você achou, doutor? Não, muito legal, muito obrigado aí pelo convite, foi muito legal participar. Talvez seja a primeira e talvez a única vez, porque eu falei demais aqui. Acho que eu me excedi um pouquinho nos comentários. Não vem correr, não. Não, mas é legal e a gente tem... É que o tempo é curto, né? Mas a nossa pauta de coisas para comentar é Passa muito rápido, grande, né? passa muito depressa, né? Teria novidades para trazer para vocês. Tem golpes que estão acontecendo na praça que a gente podia alertar os nossos ouvintes vamos aí. agendar a próxima já. Para alertar para vocês no dia a dia, para vocês tomarem cuidado, que são coisas que acontecem no dia a dia e infelizmente a polícia e os meios de comunicação não divulgam o que está acontecendo, né? Mas isso, com o tempo, uma outra oportunidade, a gente conversa sobre isso e bate um papo sobre isso. E foi um prazer aqui estar na presença de vocês. Muito obrigado para todo mundo. A gente é que agradece. Bacana. Bom, doutor Paulinho, Diego, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês na mesa. Sinta-se convidado para os próximos programas, a gente vai chamar novamente para conversar. Foi uma dinâmica bacana, acho que rendeu bastante os assuntos. Esses assuntos que o senhor acabou de comentar são importantes também com relação às fraudes, né? Vamos pautar esse assunto sim, com certeza. Tá? E mais uma vez agradecer a todo mundo que está assistindo, mais essa vez à noite aqui de terça-feira. Agradecemos você que curtiu o nosso programa, agradecer você que compartilhou com seus colegas. Tá? Se inscrevam no nosso canal, tá? Curtam o nosso canal, sigam o nosso canal, porque essa é a parte importante que vai fazer o nosso canal crescer e ter mais audiência e participação, tá bom? Contamos com vocês e mais uma vez o nosso muito obrigado. Até a próxima. Oi, Edson.